Eugênia Oliveira ajustou o espelho retrovisor e olhou para o seu reflexo. 35 anos. Uma idade em que já não se é uma menina, mas ainda se está muito bem. Cabelos louros cuidadosamente presos num rabo de cavalo. Uma maquilhagem leve realçava os seus olhos verdes. Uma mulher comum, mãe de 2 filhos, esposa de um camionista. Mãe, ainda falta muito para chegar a Évora? Perguntou Júlia, de 8 anos, com voz manhosa, do banco de trás. Estamos quase a chegar, querida, respondeu Eugênia, virando para uma rua familiar. Rui, toma conta da tua irmã. Rui, de 13 anos, acenou com a cabeça, sem tirar os olhos do tablet. O rapaz era calmo e sensato, tal como o pai. Vitor dizia muitas vezes que o filho saíra a ele igualmente sério e responsável. A casa da tia Vera ficava no fim de uma rua tranquila da cidade. Eugênia tinha vindo para o seu 60º aniversário. Uma data redonda. A tia Vera era irmã da sua falecida mãe, a única parente com quem Eugênia mantinha uma relação próxima. Joaninha. A tia Vera abriu a porta de rompante e envolveu a sobrinha num abraço. Que bom que vieste. E estes são os meus netos queridos. As crianças beijaram obedientemente a bochecha da tia-avó e correram para o jardim, de onde já se ouviam as vozes de outros convidados. Tens muitos convidados? Perguntou Eugênia, ajudando a pôr a mesa. Sim, vizinhos, colegas de trabalho, algumas velhas amigas. Foi bom ter decidido festejar em casa em vez de num café. Aqui é mais acolhedor e podemos conversar com calma. Os convidados começaram a chegar por volta das 17 horas. Eugênia ajudava a tia a receber as pessoas, conhecia os vizinhos, recordava velhos conhecidos da tia. O ambiente era caloroso e caseiro. A festa foi um sucesso. Mais tarde, por volta das 21h, quando alguns convidados já se estavam a despedir, Eugênia lembrou-se que não tinha comprado leite sem lactose para o pequeno almoço da filha. Ela saiu, despedindo-se dos convidados e preparou-se para ir ao supermercado mais próximo. Ao entrar numa das cadeias de supermercados populares, junto à vitrina dos laticínios, deu de caras com uma mulher. E milagre, era a sua colega de turma, Susana Henriques. Há quanto tempo? Exclamou Eugênia. Nem me digas, riu-se Susana. Joana, como é que isto aconteceu? Moras aqui? Não, a minha tia é que mora cá. Vim visitá-la para o aniversário dela. E tu? Mudei-me para cá há 2 anos. Agora trabalho em Évora. É calmo e tranquilo aqui. As mulheres abraçaram-se alegremente e decidiram ir ao café mais próximo para porem a conversa em dia. À mesa do café acolhedor, a conversa continuou. Susana falou do seu trabalho numa empresa de logística, da mudança para a pequena cidade, de como gostava da vida calma depois da agitação da capital de distrito. E a família? Perguntou Eugênia. Estou numa união de fato, sorriu Susana. Já estamos juntos há 7 anos. O meu Vitor é um tesouro. Uma pessoa muito boa. O marido de Eugênia também se chamava Vitor, mas era um nome comum. Ela acenou e sorriu. Conta-me mais sobre ele. O que é que ele faz? É caminhonista. Transportes de mercadorias. Está muitas vezes fora, em viagens. Mas o que se há de fazer é o trabalho dele. Eugênia ficou surpreendida. Camionista, tal como o seu Vitor. E tem filhos? Continuou Eugênia a perguntar, tentando manter a calma. Tenho um filho do primeiro casamento, o Nico. Tem 15 anos. O Vitor cria-o como se fosse dele. Saiu-se muito bem. Continuaram a falar sobre os filhos, o trabalho, os planos para o futuro. Eugênia falou dos seus Rui e Júlia, de como o seu Vitor também era camionista e também estava muitas vezes fora em trabalho. Que coincidências, riu-se Susana. Se calhar os nossos maridos até se conhecem. Na profissão deles, toda a gente se conhece. Talvez, concordou Eugênia, sentindo uma ansiedade crescente. Sabes, disse Susana tirando o telemóvel, tenho pensado em casar-me. O Vitor está sempre a prometer que nos casamos, mas é o trabalho, os negócios. Embora ele já me tenha comprado um anel.
Ela mostrou um anel bonito com um pequeno diamante no dedo anelar. É lindo, comentou Eugênia. E o casamento está planeado para quando? Sim, para breve. Ora tem muito trabalho, ora está a juntar dinheiro para uma cerimônia decente. Mas prometeu que neste outono, sem falta. Susana pegou no telemóvel. Queres ver uma foto? Ele é um gato. E estendeu o telemóvel a Eugênia. O mundo parou. No ecrã, sorria o seu marido. O mesmo Vítor Oliveira, com quem ela vivera 15 anos de casada, tivera 2 filhos, partilhara alegrias e tristezas. Ficaste pálida. Preocupou-se Susana. Estás-te a sentir mal? Eugênia não conseguia dizer uma palavra. Olhava para a fotografia e não acreditava no que via. O Vítor abraçava a Susana. Estavam em frente a um restaurante qualquer. Ambos felizes e apaixonados. Falta-me o ar, murmurou ela. Deve estar abafado aqui dentro. Vamos lá fora, sugeriu Susana. Tá mais fresco. Na rua sentaram-se num banco junto ao café. Susana, posso ver outra vez a foto do teu Vítor? Perguntou ela quando já estava um pouco mais calma. Claro. Susana mostrou-lhe com todo o gosto mais algumas fotografias. Aqui estamos nós a passear na natureza, e aqui, na noite de Ano Novo, em casa. Não havia dúvidas. Era definitivamente o seu Vítor. Numa fotografia, ele estava com a camisa que ela lhe tinha dado no aniversário. Noutra, com a camisola que ela própria tricotara no outono passado. Um homem bonito, disse Eugênia com uma voz oca. E não é pouco. E tem um feitio de ouro. É verdade que trabalha muito, está muitas vezes fora. Mas quando está em casa, dá-me tanta atenção que eu derreto-me toda. E qual é o apelido dele? Perguntou Eugênia em voz baixa. Oliveira. Vítor Oliveira. O chão desapareceu debaixo dos seus pés. Já não podia haver dúvidas. Não era apenas alguém parecido. Susana, desculpa, estou mesmo a sentir-me mal, disse Eugênia levantando-se. Devo estar exausta da viagem. Vou ter com os meus filhos. Tenho de ir para casa. Claro, eu compreendo. Vamos trocar números, manter o contato. Trocaram contactos e despediram-se. Na manhã seguinte, Eugênia arrumou as coisas das crianças, agradeceu à tia pela hospitalidade e apressou-se para o carro. Mãe, por que é que vamos embora tão cedo? Perguntou o Rui. Amanhã temos de acordar cedo, mentiu Eugênia. Durante toda a viagem para casa, ela tentou processar o que tinha ouvido. O seu marido vivia uma vida dupla há 7 anos. Tinha outra mulher, a quem prometera casar. E o pior de tudo, ela não fazia a mínima ideia disso. Em casa, Eugênia deitou as crianças e sentou-se na cozinha com uma chávena de chá. Precisava de pensar em tudo com calma. Talvez fosse apenas uma coincidência monstruosa? Talvez fosse um homônimo? Mas as fotografias. Nas fotografias era exatamente o seu Vítor. Pegou no telemóvel e analisou novamente com atenção o número de Susana. Depois ligou ao marido. Olá, Joana, respondeu a voz familiar. Aconteceu alguma coisa? Vítor, onde estás agora? Perguntou ela tentando manter a voz calma. Em Lisboa. Amanhã tenho uma viagem para o Porto, depois vou para casa. Passa-se alguma coisa? Não, nada, só estava com saudades, mentiu ela. Eu também tenho saudades, querida. Dá um beijinho às crianças. Terça-feira estou em casa. Está bem. Tem cuidado. Tenho sempre. Adoro-vos. A chamada terminou. O Vítor falara como habitualmente. A voz estava calma e natural. Nenhum sinal de culpa ou nervosismo. Eugênia tentou reconstituir a cronologia. Ela e o Vítor tinham casado há 15 anos. Nos primeiros anos, tudo correra bem. Ele trabalhava em empresas locais. Voltava para casa todas as noites. As viagens de trabalho começaram mais tarde, quando o Rui nasceu. Primeiro curtas, depois cada vez mais longas. Agora tinham uma rotina estabelecida: 3 semanas em viagem,
uma semana em casa. O Vitor justificava isso com a necessidade de ganhar mais, especialmente quando a Júlia nasceu. E a Susana disse que ela e o seu Vitor estavam juntos há 7 anos. Isso significava que o Vitor começara a traí-la quando o Rui tinha 6 anos e a Júlia tinha 1. Exatamente na altura em que as viagens de trabalho se tornaram regulares. Mas como era isso tecnicamente possível? Será que ele dividia mesmo o tempo entre duas famílias? E como conseguira esconder a verdade durante tanto tempo? Eugênia lembrou-se das palavras de Susana de que o seu Vitor prometera casar-se com ela neste outono. Mas o Vitor já era casado. Como é que ele tensionava resolver esse problema? Será que planeava divorciar-se dela? Os pensamentos estavam confusos. O coração batia descontroladamente. Era preciso fazer alguma coisa, mas o quê? Perguntar diretamente ao Vitor? Mas se ele escondera a verdade durante 7 anos, mentiria facilmente agora. Então era preciso reunir provas. Descobrir tudo sozinha. Eugênia sentou-se ao computador e começou a pesquisar na internet. Havia muita informação sobre empresas de logística em Évora, mas poucos dados específicos sobre os funcionários. Depois lembrou-se. O Vitor tinha uma página numa rede social. Raramente a usava, mas tinha amigos lá. Talvez algum colega pudesse lançar alguma luz sobre a situação. Entre os amigos do marido estava Igor Sequeira, também caminhonista. Às vezes cruzavam-se no trabalho. Eugênia enviou-lhe uma mensagem. Olá, Igor. É a Joana, mulher do Vitor. Queria perguntar-te, sabes com que empresas é que ele anda a trabalhar principalmente agora? Quero organizar-lhe uma surpresa e ele não me conta nada. A resposta chegou de manhã. Olá, Joana. O Vitor trabalha principalmente com uma empresa de Évora. Chama-se Loges. Já colabora com eles há uns 5 anos. É uma boa empresa. Tem sempre encomendas. Uma empresa de Évora. Exatamente onde a Susana vivia. Eugênia encontrou o site da empresa Logistic Service. Um site corporativo normal com informação sobre serviços e contactos. Na secção A Nossa Equipa, havia fotografias e biografias curtas. Entre elas, Susana Henriques, gestora de clientes. Portanto, o Vitor trabalhava mesmo na empresa onde a Susana trabalhava. E certamente fora ali que se tinham conhecido. Mas como conseguira ele levar uma vida dupla durante tanto tempo? E o mais importante, o que fazer agora? Os dias seguintes passaram numa agonia de pensamentos. Eugênia tentava comportar-se normalmente com os filhos, mas dava por si a responder distraidamente às perguntas ou a esquecer-se dos pedidos deles. Mãe, estás estranha, notou o Rui. Está tudo bem, querido. Só estou cansada. Muito trabalho, respondia ela. Mas na verdade só pensava numa coisa: que o seu marido a andava a enganar há 7 anos. Todos os dias, a todas as horas. Como é que ele o fazia? Como era possível mentir tão habilmente? Na terça-feira, o Vitor devia regressar a casa. Eugênia preparava-se para o encontro, pensava no que diria, como conduziria a conversa. Mas quando ele ligou à noite, deu-lhe uma notícia inesperada. Joana, desculpa, vou atrasar-me uns dias. Apareceu uma encomenda urgente e paga muito bem. Quinta-feira estou em casa, de certeza. Está bem, respondeu ela secamente. Não ficas chateada? Sei que prometi voltar, mas isto é mesmo importante. Não, não fico chateada. Trabalha. Obrigado pela compreensão. Adoro-te. Ao desligar o telemóvel, Eugênia percebeu. Ele mentira. Não havia encomenda urgente nenhuma. Ele simplesmente decidira passar aqueles dias com a Susana. E então, teve uma ideia. E se fosse a Évora e descobrisse tudo sozinha? No dia seguinte, depois de deixar as crianças na escola, Eugênia meteu-se no carro e foi para a capital de distrito. A viagem demorou 2 horas. Durante esse tempo, mudou de ideias uma centena de vezes. Talvez não valesse a pena. Talvez fosse melhor falar diretamente com o marido. Mas não. Se ele mentira durante 7 anos, voltaria a mentir. Precisava de saber a verdade, custasse o que custasse,
em Évora, primeiro encontrou o escritório da Logistics Service, um edifício normal, nada de especial. Estacionou em frente e ficou a observar. Por volta das 13 horas, saiu do edifício uma figura familiar. Susana, em fato de executiva, dirigiu-se para um café. Eugênia esperou alguns minutos e depois entrou no edifício. Na recepção estava uma secretária. Bom dia, disse Eugênia. Eu vinha tratar de transportes de mercadorias. Queria falar com uma gestora. A doutora Susana está em pausa para almoço. Volta dentro de meia hora, pode esperar ou voltar mais tarde. Eu espero. Obrigada. Eugênia sentou-se numa poltrona e começou a examinar os painéis informativos. Num deles, estava uma lista de motoristas parceiros da empresa. Entre eles, Oliveira, V.A. Experiência de trabalho com a empresa, 5 anos. 5 anos. Então, o Vitor começara a colaborar com esta empresa há 5 anos, e não há 7, quando conheceu a Susana. Talvez no início fosse apenas trabalho, e a relação começara mais tarde. Quando Susana regressou, Eugênia levantou-se e aproximou-se dela. Susana, olá. Que encontro, Joana? Surpreendeu-se ela. O que fazes aqui? Tenho uns assuntos na cidade. Decidi passar por cá. Disseste que trabalhavas numa empresa de logística. Vim espreitar. Entra no meu gabinete, convidou Susana contente. Queres um café? No pequeno gabinete, sentaram-se à mesa. Susana preparou o café e começou a falar sobre o trabalho. É uma boa empresa estável. Trabalho aqui há 4 anos. Antes estive noutra firma, mas aqui as condições são melhores. E a relação com os motoristas, como é? Perguntou Eugênia cautelosamente. Depende, temos parceiros habituais com quem colaboramos há muito tempo. Temos outros ocasionais. Os habituais, claro, são melhores, mais fiáveis. E o meu Vitor, por acaso não é um dos vossos habituais? Vitor Oliveira. Susana quase se engasgou com o café. O teu marido, o Vitor Oliveira, é teu marido? Mas tu conhecê-lo? Perguntou Eugênia, embora a resposta fosse óbvia. Conheço, respondeu Susana confusa. Claro que conheço. Ele é. Ele é meu. Teu quê? Meu amigo. Um bom conhecido. Eugênia via como Susana estava nervosa, como escolhia as palavras. Estranho, disse ela calmamente. O Vitor nunca te mencionou. E afinal tem uma relação assim tão próxima. Temos só uma relação de trabalho, principalmente, murmurou Susana. Mas ontem disseste-me que o teu noivo se chamava Vitor Oliveira, o mesmo de quem me mostraste as fotografias. Susana empalideceu. Ficou em silêncio por alguns segundos e depois baixou a cabeça. Joana, eu não sabia. Não sabias o quê? Que ele era casado, que tinha família, filhos. Como não sabias? Andam juntos há 7 anos e não sabias? Ele disse que era divorciado. Que a ex-mulher vivia noutra cidade, que não se falavam. Eugênia sentiu o chão fugir-lhe novamente. Então o Vitor apresentara-a como ex-mulher. E os filhos? E os nossos filhos? Perguntou ela. Ele disse que não tinha filhos. Que a ex-mulher não quis ter. Foi a gota de água. O Vitor não só escondera de Susana o facto de ser casado, como também renegara os próprios filhos. Susana, disse Eugênia, tentando manter a calma. Eu e o Vitor estamos casados há 15 anos. Temos 2 filhos, um rapaz de 13 e uma rapariga de 8. Vivemos num casamento registrado e nunca nos divorciamos. Susana levantou lentamente a cabeça. Nos seus olhos via-se um choque total. Não pode ser, sussurrou ela. Pode. E mais, ontem, quando me mostraste as fotografias do teu noivo, eu reconheci imediatamente o meu marido, mas não quis acreditar. Pensei que era um erro qualquer. Mas ele vive comigo. Temos um apartamento em comum. Estamos a planear o casamento. Que casamento? Ele já é casado. Ele prometeu neste outono. Ele não pode casar contigo, porque não está divorciado de mim.
Suzana escondeu o rosto nas mãos e começou a chorar. Eugênia olhava para ela e sentia uma estranha mistura de pena e raiva. Pena, porque Suzana também fora enganada. Raiva, porque durante 7 anos ela vivera com o marido de outra. Joana, eu juro que não sabia, dizia Suzana por entre as lágrimas. Se eu soubesse. O que seria se soubesses? Eu nunca. Eu não sou capaz de destruir a família dos outros. Mas tu destruíste-a durante 7 anos. Eu não sabia. Ele mentiu-me. E mentiu-me a mim também. Durante 7 anos. Ficaram sentadas em silêncio. Lá fora, a cidade agitava-se, no escritório as pessoas trabalhavam e as vidas delas desmoronavam-se. O que vai ser agora? Perguntou Suzana em voz baixa. Não sei, sinceramente, respondeu Eugênia. Primeiro vou falar com o meu marido e depois logo se vê. Joana, eu não quero destruir a tua família. Não foste tu que a destruíste, foi o Vitor. E por agora, não lhe vamos dizer nada. Precisamos de um plano para o desmascarar. Vamos encostá-lo à parede juntas. Depois da conversa com Suzana, Eugênia ficou muito tempo sentada no carro, no parque de estacionamento, a tentar pôr as ideias em ordem. Então Suzana também fora enganada. O Vitor mentira às duas, a ela sobre as viagens de trabalho, a Suzana sobre o divórcio. Mas como conseguira ele levar uma vida dupla durante tanto tempo? E, o mais importante, como tensionava resolver o problema do casamento? Será que planeava divorciar-se dela? Tinha de ir para casa. As crianças chegariam da escola em breve. Mas primeiro, Eugênia decidiu ir à morada que Suzana lhe dera na véspera. Se Suzana dissera a verdade, o Vitor alugava ou comprara um apartamento em Évora. O prédio era novo, numa boa zona. Eugênia subiu ao andar certo e olhou atentamente para a porta do apartamento. Uma porta normal, nada de especial. Mas atrás dela vivia o seu marido com a sua segunda família. Ela fotografou a morada e o número do apartamento e depois desceu. Perguntou ao porteiro: Desculpe, o apartamento Quarikene está para alugar ou para venda? Não, vive lá, gente. Um homem e uma mulher. Já há uns 2 anos. Entendo, obrigada. E ela a pensar que o Vitor apenas tinha começado a fazer viagens de trabalho mais longas. O caminho para casa pareceu interminável. Eugênia chorava, zangava-se e tentava perceber como era aquilo possível. 7 anos de vida dupla. Como é que uma pessoa podia ser uma mentirosa tão refinada? Em casa, teve de se recompor, as crianças voltaram da escola. O Rui notou logo que a mãe parecia perturbada. Mãe, o que se passa? Perguntou ele. Nada, querido, só estou cansada. Tive muitas coisas para fazer na cidade e o pai quando é que vem? Amanhã, mentiu Eugênia. Na quinta-feira, ele prometera estar em casa, mas quem sabia se ele estava a dizer a verdade. À noite, ela tentou analisar a situação com calma. O Vitor enganava há 7 anos. Tinha uma segunda família, Suzana e o filho dela, que ele criava como seu. Viviam juntos em Évora, planeavam um casamento. Mas o Vitor não podia casar com Suzana, porque já era casado. Como tensionava ele resolver este problema? A única opção era o divórcio. Mas nesse caso ele teria de lhe dar uma explicação. A Eugênia. E se ele planeava simplesmente desaparecer, dizer que ia numa longa viagem de trabalho e ficar com a Suzana para sempre? Os pensamentos estavam confusos. Demasiadas perguntas, muito poucas respostas. Eugênia decidiu fingir e ver até onde o marido planeava ir na sua mentira se queria divorciar-se dela. Na quinta-feira à noite, o Vitor chegou mesmo à casa. Parecia o habitual, cansado, mas satisfeito. Abraçou a mulher, perguntou pelas crianças, contou as aventuras da estrada. Como estás? Tive saudades tuas, disse ele, beijando Eugênia. Também tive saudades, mentiu ela. Tudo estava como habitualmente. Jantar, conversas com as crianças, ver as notícias. O Vitor não dava qualquer sinal de que tinha passado aqueles dias não numa viagem de trabalho, mas com outra mulher. Estava absolutely calmo, natural, até carinhoso.
Eugênia olhava para ele e espantava-se como ele conseguia representar tão bem. Como era possível ser um ator tão talentoso? Joana, estás muito calada, notou o Vitor quando as crianças se foram deitar. Está tudo bem, só estou cansada. Tive muito trabalho esta semana. Compreendo. Eu também estou cansado. Foi uma viagem dura. Conta-me, pediu Eugênia, decidindo testá-lo. O que há para contar? Estradas, trânsito, clientes difíceis, o trabalho do costume. Em que cidades estiveste? Em Lisboa, depois no Porto. Vim de lá. Mentira. Pura e descarada mentira. Ele estivera em Évora com a Susana. E o que transportaste? Materiais de construção. Nada de interessante. Mais uma mentira. Eugênia percebeu. Ele mentia com a mesma facilidade com que respirava. 7 anos de treino tinham dado seus frutos. Vou tomar um duche, disse ela, incapaz de continuar a ouvir as suas invenções. Na casa de banho, Eugênia ficou muito tempo debaixo da água quente a chorar. Como viver daqui para frente e à frente? Como olhar nos olhos de uma pessoa que me engana de forma tão refinada? E o que fazer? Fazer um escândalo imediatamente ou reunir mais provas primeiro? Ela decidiu esperar. Precisava de pensar em tudo cuidadosamente. Na semana seguinte, o Vitor esteve em casa. A vida familiar do costume, pequenos almoços, jantares, ajuda aos filhos com os trabalhos de casa, ver filmes à noite. Eugênia esforçava-se ao máximo por agir naturalmente, mas era incrivelmente difícil. Cada palavra do marido era recebida como uma potencial mentira. Cada sorriso dele parecia falso. Quando ele a abraçava ou falava de amor, tudo se contraía de dor dentro dela. Mãe, por que estás tão triste? Perguntou a Júlia um dia. Não estou triste, querida, só estou pensativa. E em que estás a pensar? Em várias coisas. No trabalho, nos planos. O Rui também começou a notar mudanças no comportamento da mãe. O rapaz inteligente sentia que algo não estava bem em casa, mas não sabia exatamente o que. O Vitor, por sua vez, parecia não notar nada, ou fingia não notar. Era atencioso e carinhoso. Contava anedotas, brincava com as crianças. Um chefe de família ideal. Joana, que tal irmos a algum lado no fim de semana, em família? Propôs ele na sexta-feira. A natureza ou a uma cidade vizinha. O tempo está bom. Vamos, concordou Eugênia. Embora tenha estremecido por dentro com a ideia de um passeio em família com o homem que a enganava. Mas o fim de semana correu bem. Foram a um lago, fizeram churrasco, nadaram, jogaram voleibol. As crianças estavam felizes. O Vitor, atencioso e cuidadoso. Eugênia fingiu o melhor que pôde. No domingo à noite, quando se preparavam para ir para casa, o telemóvel do Vitor tocou. Era do trabalho. Alô? Atendeu ele, afastando-se. Sim, estou a ouvir. Entendido. Está bem, amanhã falamos. Trabalho? Perguntou Eugênia. Sim, estão a propor uma nova encomenda. Amanhã encontro-me com o cliente, discutimos os detalhes. É para ir para longe? Ainda não sei, talvez para o distrito vizinho. Eugênia acenou, mas sentiu um aperto por dentro. De certeza que era a Susana. E amanhã ele ia ter com ela. Na segunda-feira, o Vitor foi mesmo encontrar-se com o cliente. Prometeu voltar à noite. Eugênia decidiu agir. Ligou a Susana. Alô? Respondeu a voz familiar. Susana, é a Eugênia. Podemos falar? Joana. Sim, claro. Eu ia ligar-te agora mesmo. O Vitor está cá. Sim, ele chegou de manhã, disse que era um trabalho urgente. Um longo silêncio. Contaste-lhe tudo? Perguntou Susana em voz baixa. Não. Pensei que tinhas falado com ele. Não, ainda não falei. Estou a ver até onde a mentira dele o leva. Podes chamá-lo ao telefone. Ele está no duche. Joana, o que vais fazer? Ainda não sei. E tu? Também não sei.
Percebi que vivi 7 anos com o marido de outra. É assustador. Sim, é assustador. Mas ainda mais assustador é ele estar disposto a mentir até o fim sobre o casamento. Então, o que é que ele planeia? Quando é o divórcio? Não faço ideia. Combinaram encontrar-se no dia seguinte em Évora para discutir tudo. Era preciso perceber o que fazer a seguir. Entretanto, Eugênia decidiu verificar mais uma coisa. Foi à casa dos pais do Vitor. A sogra recebeu-a alegremente. Joaninha, como estás? Como estão os netos? Está tudo bem. O Vitor tem passado por cá ultimamente? Não, que dizes. Ele está sempre em viagem. Não o vemos há uns 2 meses. E ligar também não. Sabes como ele é ocupado com o trabalho? Eugênia acenou. Mais uma confirmação. O Vitor evitava os pais para não se descair sobre a vida dupla. E digam-me, perguntou ela cautelosamente. O Vitor nunca mencionou planos para mudar alguma coisa na vida? Mudar de trabalho? Não, nunca. Porque ele anda a pensar em alguma coisa. Não, é só curiosidade. Então o Vitor não planeava deixar a família oficialmente. Tensionava continuar a viver a sua vida dupla e inventar a história do divórcio para acalmar a Susana e ganhar tempo. Mas tempo para quê? Para encontrar uma saída para a situação ou para inventar uma nova mentira? No dia seguinte, Eugênia foi novamente para Évora. Combinar encontrar-se com Susana num café no centro da cidade. Susana tinha um ar péssimo, olhos vermelhos, rosto abatido, movimentos nervosos. Via-se que também ela dormira mal. Olá, disse ela quando Eugênia se sentou à mesa. Olá, como estás? Horrivelmente. Estive a pensar na nossa conversa ontem à noite e percebi que ele não me mentiu só sobre ti. Mentiu sobre muita coisa. Por exemplo, a idade. Disse-me que tinha 34 anos, mas na verdade tem 36. Disse que os pais tinham morrido, mas ontem descaiu-se e disse que a mãe lhe tinha ligado recentemente. Mentiu sobre o trabalho, disse que tinha o seu próprio negócio, mas na verdade é só um motorista. Eugênia acenou. O Vitor era realmente um mestre da mentira. E eu este tempo todo a pensar que éramos honestos um com o outro, continuou Susana. 7 anos. Vivi 7 anos num mundo inventado. E eu também. Só que não sabia disso. Joana, o que fazemos agora? O que é que vamos fazer? Não sei. Para começar, temos de falar com ele. Confrontá-lo com o fato de que ambas sabemos a verdade. E depois? Vais divorciar-te dele? Eugênia ficou muito tempo em silêncio. Não sei, disse ela por fim. Temos 2 filhos, 15 anos de casamento. Não é assim tão fácil chegar e divorciar-me. E eu? Perguntou Susana em voz baixa. O que é que eu faço? 7 anos da minha vida. E o Nico afeiçoou-se tanto a ele. O teu filho sabe a verdade? Não, para ele, o Vitor é só o padrasto. Um padrasto bom e atencioso. Então a criança também vai sofrer. Ficaram sentadas em silêncio, cada uma a pensar na sua vida. A situação era um beco sem saída. Todos tinham sofrido com a mentira de Vitor, mas não havia uma saída simples. Susana, disse Eugênia por fim, tu amas-lo? Pensava que sim, mas agora não sei. É possível amar uma pessoa que te enganou durante 7 anos? Boa pergunta. Também me afaço a mim mesma. E ele, amar-te a ti? Diz que sim. Mas como acreditar numa pessoa que vive uma vida dupla? E a mim, diz-me que me ama. Então, ou não ama ninguém, ou ama-nos as duas. Não sei o que é pior. Susana desatou a chorar de repente. Joana, tenho tanta vergonha. Eu destruí a tua família. Não destruíste. Tu não sabias que ele era casado. Mas eu devia ter desconfiado. 7 anos de relação e ele nunca casou comigo. Inventava sempre desculpas. Que desculpas? Ora não tinha dinheiro para um casamento decente, ora havia uns documentos que não estavam em ordem, ora era outra coisa qualquer.
e ultimamente tinha deixado de falar no assunto. Só quando eu fazia uma cena é que ele prometia que em breve tratava de tudo. Eugênia percebeu. O Vitor nunca tencionara casar com Susana. Estava apenas a enrolá-la, para que ela não suspeitasse da verdade. Susana, queres encontrar-te com ele? Falarmos os três? Não sei. Tenho medo. Medo de quê? Que ele minta outra vez? Que encontre uma forma de explicar tudo. Mas nós precisamos de clareza. Não podemos viver nesta incerteza. Tens razão. Vamos encontrar-nos. Combinaram para o dia seguinte. Susana convidaria o Vitor à sua casa, com um pretexto qualquer, e Eugênia apareceria para a confrontação. Mas aviso-te, disse Eugênia, vai ser difícil. Prepara-te para o facto de ele poder dizer qualquer coisa. Eu compreendo. Mas é melhor saber a verdade, por mais amarga que seja. No dia seguinte, Eugênia levou novamente as crianças à escola. As crianças já se tinham habituado às suas viagens frequentes e não faziam perguntas desnecessárias. O caminho para Évora pareceu interminável. Eugênia ensaiava a conversa que se aproximava, pensava no que diria ao marido. A raiva dava lugar à dor. A dor, a determinação de chegar à verdade. Susana esperava à porta do prédio. Parecia pálida e nervosa. Ele já subiu, disse ela. Pensa que quero falar sobre a nossa relação. O Nico está na escola, só chega à noite. Subiram ao quarto andar. À porta do apartamento, Eugênia parou. Atrás dela estava o seu marido, que vivera uma vida dupla durante 7 anos. Pronta? Perguntou Susana. Pronta. Susana abriu a porta com a chave. Da cozinha, ouviu-se a voz familiar. Suzy, és tu? Fiz café. Vitor saiu da cozinha com 2 chávenas nas mãos e gelou ao ver a mulher. Joana! Exclamou ele. O quê? Como é que tu... Olá, querido, disse Eugênia friamente. Finalmente encontramo-nos todos juntos. O Vitor pousou as chávenas na cômoda. Tinha o rosto mais branco que a neve. Joana, eu posso explicar tudo. Explica, disse ela, entrando na sala de estar. Estamos a ouvir. O Vitor olhava à volta desnorteado. Susana entrou na sala em silêncio e sentou-se numa poltrona. Senta-te. Eugênia indicou o sofá ao marido. E conta-nos. 7 anos de vida dupla devem dar uma história interessante. Joana, não é o que estás a pensar. E o que é, então? Explica-nos a nós, as tolinhas. Eu e a Susana temos uma relação complicada. Complicada? Repetiu Eugênia. Vives com ela há 7 anos como marido e mulher. Prometes casar-te, crias o filho dela. O que há aqui de complicado? Joana, ouve-me, eu confundi-me. Confundiste-te? Durante 7 anos? O Vitor calou-se, sem saber o que dizer. Está bem, continuou Eugênia. Vamos por partes. Quando e como conheceste a Susana? Há 7 anos, no escritório. Fui entregar uma carga, ela tratou dos documentos. E depois? Começamos a falar. Primeiro só sobre trabalho, depois começaste a mentir-lhe. A dizer que eras divorciado. O Vitor olhou de soslaio para a Susana. Eu não queria. Simplesmente aconteceu. Como assim simplesmente aconteceu? Interveio Susana. Tu disseste-me claramente que não tinhas mulher nem filhos. Eu não sabia que as coisas iam chegar tão longe. 7 anos é longe? Perguntou Eugênia sarcástica. Joana, eu tentei várias vezes acabar com a Susana, mas... Acabar? Susana levantou-se de um salto da poltrona. Querias acabar comigo? Então por que é que há 2 anos me propuseste vivermos juntos? Eu não te conseguia abandonar. Estavas sozinha com uma criança? Então andaste comigo 7 anos por pena? A voz de Susana subia de tom. Não foi por pena, eu amo-te. E a mim também me amas? Perguntou Eugênia. Sim, amo-vos as duas.
Não se pode amar duas pessoas ao mesmo tempo. Pode-se, gritou o Vitor. De formas diferentes, mas pode-se. Explica-me como, disse Eugênia fria. O Vitor andou pela sala, depois sentou-se no sofá e escondeu o rosto nas mãos. Joana, tu és a minha família, o meu pilar, a mãe dos meus filhos e a Susana. Com ela, sinto-me amado e necessário. Entendo, acenou Eugênia. Em casa, a mulher aborrecida com os filhos e a rotina, e aqui a amante sem problemas. Não simplifiques. E como queres que entenda? Susana ouvia este diálogo e chorava. O Vitor virou-se para ela. Suzy, perdoa-me. Eu não te queria magoar. Não querias? Soluçou ela. Mentiste-me 7 anos e não me querias magoar. Eu planeava contar tudo. Quando? Perguntou Eugênia. Depois das bodas de ouro? Eu não sei. Confundi-me completamente. E o casamento, Kean? Perguntou Susana. Tu prometeste que nos íamos casar. O Vitor calou-se. Responde, exigiu ela. Eu não podia casar contigo, eu já sou casado. Então por que prometeste? Para não suspeitares da verdade, para não fazeres perguntas desnecessárias. Susana agarrou na primeira coisa que lhe veio à mão, uma jarra da prateleira, e atirou-a ao Vitor. Ele desviou-se, a jarra espatifou-se contra a parede. Tu, gritava ela, andaste a fazer-me de idiota durante 7 anos. Susana, acalma-te. Não te atrevas a dizer-me nada. Tiraste-me 7 anos da minha vida. Eu podia ter conhecido um homem normal, ter tido um filho. Suzy, cala-te. Ela chorava e gritava ao mesmo tempo. Destruíste a minha vida. Eugênia observava a cena em silêncio. Estranhamente tinha pena de Susana. Ela fora realmente tão enganada quanto ela. Susana, acalma-te, disse ela. Vamos decidir o que fazer a seguir. O que fazer? Susana virou-se para ela. Vais perdoar-lhe? Não sei. Com incerteza. Pois eu não perdoo. Ela olhou para o Vitor com ódio. Não te quero ver nunca mais. Nunca. Suzy, pensa no Nico. No Nico devias ter pensado há 7 anos, não agora que tudo se descobriu. O rapaz habituou-se a mim. O rapaz habituou-se à mentira. Tal como eu. O Vitor baixou a cabeça. Era visível que ele percebia. Com a Susana tudo acabara. Joana, dirigiu-se ele à mulher. Vamos para casa. Falamos com calma. Falar sobre o quê? Perguntou Eugênia cansada. Sobre o fato de me teres mentido todos os dias durante 7 anos? Sobre o fato de eu ter uma rival que te considera o marido dela? Eu explico tudo. Já explicaste, amas-nos as duas. De formas diferentes. Mas amas. Joana, vamos para casa. Vamos, concordou ela. Mas a conversa não vai ser fácil. Fizeram a viagem para casa em completo silêncio. O Vitor tentou falar várias vezes, mas Eugênia não respondia. Ela olhava pela janela e pensava no que diria aos filhos se divorciassem. Em casa, o Vitor foi direto para a sala e sentou-se na poltrona. Eugênia trancou a porta à chave para que as crianças não pudessem entrar se voltassem mais cedo. Bem, disse ela, agora conta-me tudo, do início ao fim, sem mentiras. Joana, eu sei que errei. Erraste? Ela riu-se histericamente. Vitor, tu não erraste, tu foste um monstro. Joana, 7 anos de vida dupla, tu mentiste-me todos os dias, cada vez que dizias que ias em viagem de trabalho, cada vez que voltavas para casa e me beijavas. Eu não menti sobre os meus sentimentos por ti. Não mentiste? E o teu amor pela Susana? Isso é diferente. O que é diferente? Dormes com ela? O Vitor calou-se. Responde. Dormes com ela? Sim, disse ele, quase inaudivelmente. Há 7 anos? Sim. E também dormes comigo quando estás em casa? Joana, por que te estás a torturar? Responde à pergunta. Sim, durmo.
Eugênia sentiu tudo a rasgar-se dentro dela. Durante 7 anos, ele partilhara a cama com 2 mulheres. Durante 7 anos, mentira a ela e a Susana. Tu usaste-nos as duas? Sussurrou ela. Não, eu amo-vos. Cala-te, gritou Eugênia. Não te atrevas a falar de amor. Tu não sabes o que isso é. Sei, e amo-vos as duas? Então escolhe ou eu ou ela. Joana, claro que és tu. Percebe que não dá para viver mais assim. Tu percebes o que estás a fazer? Tens 2 filhos que te consideram um bom pai. E tu vives com outra mulher. As crianças não têm culpa de nada. Claro que não tem culpa. Não tem culpa que o pai seja um mentiroso e um traidor. Joana, não fales assim. E como queres que fale? Traíste-nos a todos. A mim, aos filhos, até a Susana. Eu não traí ninguém. Traíste, todos os dias, a cada minuto. Eugênia andava pela sala a gritar, e o Vítor estava sentado, de cabeça baixa. Ele percebia que a mulher tinha razão em tudo. E agora? Perguntou ela quando se acalmou um pouco. O que propões? Eu escolho-vos a vocês. A família, os filhos. Por quê? Porque vocês são a minha vida verdadeira. E lá? Lá era uma mentira bonita. Uma mentira bonita. E sabes o que mais me magoa? O quê? É que nas fotografias com ela, tu estás feliz. Mais feliz do que em casa. Joana, quer dizer que com ela estavas melhor do que comigo. Não era melhor, era diferente. Como diferente? Contigo eu sou pai e marido, responsável, sério. E com ela? Com ela, eu podia ser simplesmente um homem. Entendo. Em casa, obrigações e com ela, diversão. Não era só diversão. E o que mais? Ela admirava-me, achava-me o melhor homem do mundo. E eu não achava? Achavas, mas era habitual. Percebo. Então precisavas de admiração. Provavelmente sim. E por essa admiração estavas disposto a destruir a família. Eu não queria destruir a família, mas destruíste, todos os dias. O Vitor levantou-se e foi até a janela. Joana, eu sei que errei, mas não sabia como sair desta situação. Contar a verdade. Há 7 anos. Eu tinha medo de te perder. E perdeste-me. Só que não há 7 anos. Mas agora. O que queres dizer com isso? Que não sei se te consigo perdoar. O Vitor virou-se para ela. Joana, dá-me uma oportunidade. Eu mudo. As pessoas não mudam aos 36 anos. Eu tento. Tentas? Em 7 anos podias ter tentado contar a verdade centenas de vezes. Joana, eu amo-te. Não me fales de amor, explodiu ela. Tu não sabes o que isso é. Sei. Então como pudeste dormir com outra mulher durante 7 anos? Eu confundi-me. Confundiste-te. Ela deixou-se cair na poltrona, exausta. Vitor, preciso de tempo para pensar. Quanto tempo? Não sei. Talvez um dia, talvez um mês, talvez um ano. E entretanto? Entretanto, vais dormir na sala, e nada de viagens de trabalho, vais trabalhar só na cidade. Está bem, concordou ele. E o que dizemos às crianças? Que eu fiquei doente e não te quero contagiar. Joana, e que eu amo-te mesmo a ti e às crianças. Veremos, respondeu Eugênia friamente. O tempo o dirá. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Eugênia. De dia tinha de fingir perante as crianças que estava tudo normal, e à noite deitava-se na cama a pensar no futuro. O Vitor arranjou mesmo um trabalho local, numa empresa de transportes urbanos. O salário era menor, mas agora ele estava em casa todas as noites. E todas as noites Eugênia via nos olhos dele um pedido de perdão. Mãe, por que é que o pai está a dormir na sala? Perguntou o Rui um dia. Tu já não estás doente. O pai ressona, não me deixa dormir, mentiu Eugênia. E antes não te incomodava? Antes eu aguentava, agora fiquei mais nervosa.
O rapaz inteligente não acreditou na explicação, mas deixou de fazer perguntas. O pior de tudo era que o Vitor estava mesmo a esforçar-se. Ajudava em casa, brincava com as crianças, fazia as compras, cozinhava o jantar, era atencioso e cuidadoso, como um bom marido deve ser. Mas cada gesto dele era interpretado por Eugênia como uma tentativa de compensar a culpa. Cada sorriso parecia falso, e quando ele falava de amor, tudo se contraía de dor dentro dela. Joana, disse ele uma noite quando as crianças se foram deitar, como vão as tuas reflexões? Por enquanto não vão, respondeu ela. Talvez devêssemos ir a um psicólogo? Para quê? Para entendermos a nossa relação. Para percebermos se podemos começar de novo. Vitor, um psicólogo não vai mudar o facto de me teres mentido durante 7 anos. Mas pode ajudar a superar isso. Eu não preciso de ajuda para superar a tua traição. Preciso de saber se consigo confiar em ti. E como pode saber isso? Não sei. O tempo o dirá. O tempo arrastava-se penosamente. Eugênia ia para o trabalho, tratava das crianças, cuidava da casa. Por fora, tudo parecia normal. Mas por dentro graçava uma tempestade. Às vezes ficava com tanta raiva do Vitor que lhe apetecia gritar e partir loiça. Às vezes tinha pena dele, ele parecia mesmo infeliz. E outras vezes sentia apenas vazio e indiferença. Em outubro, a Susana ligou. Joana, olá, como estás? Vamos vivendo, e tu, já decidiste o que vais fazer? Ainda não, e tu? Estou a pensar mudar-me para outra cidade, começar tudo de novo. E o Nico? O Nico está a sofrer muito. Pergunta onde está o Vitor, por que é que ele não vem cá? Não sei o que lhe responder. Diz-lhe a verdade, que o tio Vitor afinal era uma má pessoa. Não consigo. O rapaz gostava dele. E agora? Ando no psicólogo com o Nico. Estamos a tentar superar isto. Eugênia desligou o telemóvel e percebeu. A Susana estava a sofrer tanto como ela. Talvez até mais. Ela tinha de explicar ao filho para onde desaparecera o homem que ele considerava um pai. Em novembro, aconteceu algo que fez Eugênia ver a situação de outra perspectiva. A Júlia apanhou uma pneumonia e foi internada no hospital. O Vitor não largou a filha um segundo. Dormiu no quarto do hospital num catre, dava-lhe de comer à colher, lia-lhe histórias. Quando a Júlia começou a melhorar, disse: Pai, por que estás tão triste? Eu já estou a ficar boa. Porque tive medo de te perder, querida. E por que tiveste medo? Tu não estavas cá da última vez que estive doente? O Vitor olhou para a mulher que estava à porta do quarto. Da última vez eu fui um tolo. Pensei que o trabalho era mais importante que a família. Mas agora percebi que vocês são a coisa mais importante para mim. E o trabalho? O trabalho espera. Vocês não. Ao ver esta cena, Eugênia sentiu pela primeira vez em meses algo parecido com ternura pelo marido. Acontecesse o que acontecesse antes, agora ele estava a sofrer sinceramente e a tentar emendar tudo. Mas seria isso suficiente para o perdão? Em dezembro, Eugênia finalmente concordou em ir a um terapeuta familiar. Não porque acreditasse na possibilidade de salvar o casamento, mas porque queria perceber os seus próprios sentimentos. O Dr. Macedo revelou-se um homem sábio e experiente. Ele não tentou reconciliá-los ou julgá-los. Simplesmente fazia perguntas e ouvia as respostas. O que sente pelo seu marido agora? Perguntou ele a Eugênia na primeira sessão. Dor, desilusão, às vezes pena e amor? Não sei. Talvez algures no fundo exista, mas não o sinto. E o que é preciso para o sentir? Tempo e a certeza de que ele não voltará a mentir. E você? O doutor virou-se para o Vitor. O que sente? Culpa. Uma culpa enorme. E medo de perder a minha família. E por que decidiu contar a verdade agora? Eu não decidi. A verdade foi descoberta por acaso. Ou seja, teria continuado a viver uma vida dupla. O Vitor ficou muito tempo em silêncio. Provavelmente sim. Eu não sabia como sair daquilo.
Mas para que sair? Estava tudo bem para si? Não estava. Eu era infeliz. Estresse constante, mentira constante. Mas aguentou 7 anos, sim, porque tinha medo de perder as duas coisas. E agora? Agora percebi que não se pode ter tudo. É preciso escolher. E escolheu a família. Sim. Por quê? Porque esta é a minha vida verdadeira. Os meus filhos, a minha mulher. E lá. Lá era uma ilusão. As sessões ajudavam a perceber os sentimentos, mas não davam respostas prontas. A decisão tinha de ser tomada pela própria Eugênia. Em janeiro, ela percebeu, estava pronta para tentar começar de novo. Não porque tivesse perdoado completamente o marido, mas porque percebeu que o divórcio destruiria a vida dos filhos. E eles não tinham culpa de nada. Vitor, disse ela uma noite, estou disposta a tentar reconstruir a nossa relação. A sério? Os olhos do marido brilharam de esperança. A sério, mas com condições. Quais? Primeiro, nada de mentiras. Nunca, nem nas pequenas coisas. Prometo. Segundo, transparência total. Telemóveis, computador, planos para o dia. Tenho de ter acesso a tudo. Concordo. Terceiro, continuamos a ir ao psicólogo até eu ter a certeza da nossa relação. Está bem. E por último, se me enganares uma única vez, divorciamo-nos imediatamente e para sempre. Percebeste? Acabaram-se as mentiras. Então podes voltar para o quarto. Vitor abraçou a mulher e ela não o afastou. Pela primeira vez em meio ano, a reconstrução da relação foi lenta. A confiança regressava aos poucos, mas gradualmente Eugênia começou a acreditar que o marido tinha mesmo mudado. Ele tornou-se mais atencioso, mais aberto, contava cada minuto do seu dia, mostrava todas as mensagens e chamadas. No início, isso irritava-a, parecia forçado. Mas depois Eugênia percebeu. Ele queria mesmo reconquistar a sua confiança. Na primavera chegou uma mensagem de Susana. Joana, quero dizer-te que eu e o Nico nos vamos mudar para o Porto. Encontrei lá um bom trabalho, decidi começar uma nova vida numa cidade onde não haja memórias do Vitor. O Nico sofreu muito com a separação dele, mas o psicólogo ajudou-nos a lidar com isso. Agora o rapaz percebe que os adultos às vezes cometem erros, e isso não significa que ele seja mau. Não guardo o ressentimento do Vitor. Sim, ele enganou-nos às duas, mas eu também não estava isenta de culpas. Podia ter perguntado mais, verificado. 7 anos é muito tempo para não desconfiar de nada. Desejo felicidade à vossa família. Espero que consigam superar tudo. Susana. Eugênia mostrou a mensagem ao marido. Ele leu e suspirou pesadamente. Provavelmente é melhor assim para todos. Não tens pena? Percebo que não havia outra forma. E tens pena do Nico? Muita. Ele é um bom rapaz. Espero que tudo lhe corra bem. O verão passou calmamente. Pela primeira vez em muito tempo, foram de férias em família. 2 semanas na praia, sem estresse nem discussões. As crianças estavam felizes por os pais estarem novamente juntos. Mãe, disse o Rui enquanto apanhavam sol na praia, tu e o pai não vão discutir mais? Vamos tentar não discutir, respondeu Eugênia. É que no ano passado vocês andavam estranhos como se não gostassem um do outro. Nós sempre gostamos um do outro. Só que às vezes os adultos têm problemas. Percebes? O importante é que agora esteja tudo bem. Agora está tudo bem, sorriu Eugênia. E era verdade. Não era toda a verdade. A dor ainda não passara completamente, a confiança ainda não estava totalmente restabelecida, mas as bases estavam lançadas, e isso já era bom. Passaram 3 anos desde aquele encontro com Susana. Eugênia estava à janela da cozinha a ver o Vitor ensinar o Rui a conduzir no pátio. Ele estava a aprender para tirar a carta no futuro, e agora praticava no carro da família, sob a supervisão do pai. A Júlia fazia os trabalhos de casa na mesa da cozinha. A menina crescera, tornara-se mais independente, mas continuava a adorar o pai.
Mãe, o pai não vai fazer mais viagens longas? Perguntou ela, sem levantar os olhos do caderno. Não, querida. Agora o pai vai estar sempre por perto. Ainda bem. É que antes ele ia muitas vezes embora e tu ficavas triste. Eugênia olhou para a filha surpreendida. Como sabes que eu ficava triste? Eu via. Quando o pai não estava em casa, tu choravas muitas vezes na cozinha. Pensavas que eu não reparava. Menina inteligente, as crianças sentem sempre mais do que os adultos pensam. Agora já não fico triste, disse Eugênia. Eu sei. Agora tu e o pai estão felizes. E era verdade. Não uma verdade perfeita. As cicatrizes do que tinham passado ainda doíam, às vezes. Mas estavam felizes de uma forma diferente da de antes. De forma mais consciente, mais valiosa. À noite, quando as crianças se foram deitar, Eugênia e Vitor estavam sentados na cozinha a beber chá. Lá fora, chovia. Obrigado, disse o Vitor. Por quê? Por termos passado por tanto juntos. E sobrevivemos. Não sobrevivemos apenas. Tornamo-nos mais fortes. Achas? Tenho a certeza. Agora sei que conseguimos superar qualquer dificuldade. Não haverá outras dificuldades, disse o Vitor seriamente. Nunca mais cometerei erros destes. Eu sei, sorriu Eugênia. Acredito em ti. E isso também era verdade. A confiança regressara. Não de imediato, não facilmente, mas regressara. E o amor? O amor tornara-se diferente, mais maduro, mais profundo. Joana, disse o Vitor, obrigado também por me teres dado uma segunda oportunidade. Nem todas as mulheres conseguiriam perdoar isto. Não perdoei logo, nem completamente, mas perdoei, e isso é o principal. O principal não é eu ter perdoado. O principal é tu teres mudado. Eu esforcei-me muito. E conseguiste. Ficaram muito tempo sentados na cozinha, a planear o futuro e a recordar o passado. A história deles fora complicada e dolorosa, mas o final era luminoso. A família Oliveira sobrevivera, fortalecera-se e continuava a viver. Agora sem segredos, sem mentiras, sem vidas duplas, com honestidade, transparência e amor verdadeiro. Na mesa de cabeceira estava uma fotografia das férias na praia. Nela, ambos sorriam, não de forma forçada, mas genuinamente porque sabiam que, acontecesse o que acontecesse, iriam ultrapassar juntos. Pouco tempo depois, chegou uma última mensagem de Susana. Joana, queria dizer-te que tenho um novo homem na minha vida. Uma pessoa boa, honesta. O Nico aceitou o bem. Planeamos casar-nos na primavera. Obrigada por me teres ajudado a encontrar forças para recomeçar. Desejo felicidade à vossa família. Eugênia leu a mensagem e ficou genuinamente feliz por Susana. Todos mereciam uma segunda oportunidade, e todos a tiveram. A história acabou bem. Não de forma perfeita, não existem histórias perfeitas. Mas acabou bem e isso era suficiente.